Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No último vídeo aqui do canal eu acabei abordando algumas cosmovisões, falei sobre naturalismo, materialismo, racionalismo, teísmo e ateísmo. E no vídeo de hoje eu decidi dar sequência a algumas cosmovisões que eu ainda não havia abordado no vídeo anterior. Cristianismo e evolucionismo são compatíveis? No dia 28 de outubro de 2014, o Globo disse que o pontífice, o Papa Francisco, afirmou que a teoria da evolução e o Big Bang são corretas. Ou seja, ele não é o primeiro. Para a Igreja Católica, Deus criou o mundo, mas a humanidade, a natureza e os seres vivos acabaram evoluindo conforme diz a teoria da evolução. Então, a Igreja Católica busca harmonizar a cosmovisão cristã, bíblica, criacionista, com a cosmovisão evolucionista, que geralmente é ateísta. Pois bem, no livro de Gênesis, no capítulo 1, nós percebemos alguns contrastes. Por exemplo, para o evolucionismo, a vida no planeta Terra ela começou a surgir há apenas alguns bilhões de anos, de uma forma gradativa, muito lenta, mas o relato bíblico de Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou o mundo em apenas 6 dias. E alguns teólogos liberais que também tentam harmonizar a cosmovisão, a visão de mundo cristã com o evolucionismo, dizem que Gênesis capítulo 1 não deve ser lido literalmente, é uma narração metafórica, fundamentados naquela passagem que o salmista diz que para Deus 1000 anos é como um dia. Mas quando o salmista fala isso, ele não está dizendo que todos os textos bíblicos que falam que Deus fez algo em determinado dia, não significa que Deus fez em milhares de anos ou bilhões de anos, como afirma a teoria da evolução. Quando o salmista fala que para Deus 1000 anos é como um dia, ele está apenas dizendo, ele está querendo apenas enfatizar a eternidade de Deus. Que Deus está além do tempo. Deus está sobre o controle do tempo, sobre o controle da história, sobre o controle de tudo. É isso que o salmista está querendo dizer. Uma outra contradição entre evolução e cristianismo é justamente sobre o relato da criação em relação aos dias em que foram criados. Para o evolucionismo, como eu já havia dito, a vida no nosso planeta ela surge apenas conforme alguns bilhões de anos. Mas no relato bíblico de Gênesis, fala que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, abençoou e santificou. Pois bem, tanto teólogos quanto linguistas sabem e conhecem a hermenêutica. A hermenêutica é a ciência que interpreta textos literários. E para se interpretar um texto literário corretamente, a hermenêutica estabelece alguns princípios. Entre eles, não ler o texto fora do contexto. Isso é muito importante, porque um texto fora do contexto vira o quê? Um pretexto, uma desculpa para justificar, quem sabe, aí uma visão de mundo pré-concebida.
Então, nunca leia o texto fora do seu contexto para não interpretar ou tirar conclusões que o autor não afirmou, não disse. Primeiro princípio da hermenêutica, né? Que eu citei aqui. É ler o texto dentro do seu contexto. Isso do texto, com contexto escrito. Além do contexto linguístico escrito, há também o contexto social e histórico. Né? O que significa isso que eu estou lendo aqui para aquela comunidade, para aquele povo naquela época. Isso também é importante na hermenêutica para você saber o significado de determinadas palavras em um determinado período histórico. E um outro fator que é muito importante é a língua original em que aquele texto foi escrito. Porque uma palavra, por exemplo, do português, ela tem apenas um significado. Mas quando nós formos para a língua original, quem sabe hebraico ou grego, uma única palavra ela possui vários significados, ou seja, ela é polissêmica. E aí o significado correto vai depender do contexto, mais uma vez. E é o que acontece aqui em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 fala que Deus criou um mundo em 6 dias e em cada um desses 6 dias Deus foi criando alguma coisa. E o interessante é que a palavra dia, traduzida para o português, vem da palavra hebraica Yom. E o que significa Yom no hebraico? Literalmente um dia de 24 horas. Então interpretar esses 6 dias que Deus criou, os seres vivos, a natureza aqui no planeta Terra, como sendo metafóricos, como sendo simbólicos, não se adequa ao contexto do texto e também não se adequa ao significado que o autor, no caso Moisés, quis dar, porque ele utiliza a palavra Yom, a palavra hebraica Yom, que significa um dia literal de 24 horas. Outro fato que não harmoniza esse relato bíblico com a teoria evolucionista é que alguns teólogos liberais, como eu falei, buscam adequar ou unir o evolucionismo com o criacionismo, com a cosmovisão bíblica. E aí eles dizem que nesse primeiro dia, na verdade não é um dia literal, pode ser milhares de dias, milhares de anos, já que o salmista diz que para Deus um dia, 1000 anos é como um dia. Podem ser bilhões de anos. Aí no segundo dia da criação, mais milhões ou bilhões de anos. E assim sucessivamente até o sexto e sétimo dias. Então eles fazem essa interpretação simbólica, metafórica, e não creem na literalidade do Gênesis. Mas, curiosamente, Jesus, Paulo e outros apóstolos, eles se referiam ao Gênesis de forma literal. Em Mateus 24, por exemplo, Jesus diz que assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Paulo fala de Adão como um personagem real histórico, Eva como um personagem real histórico, e Cristo também, como diz que ao se casarem, o homem e a mulher se tornaram uma só carne. De onde ele extrai esse texto? De Gênesis. Do Gênesis, Gênesis mesmo, Gênesis capítulo 2. Então, Paulo, Cristo, os apóstolos interpretaram Gênesis de forma literal.
não metafórica e não simbólica. Uma outra incompatibilidade com o cristianismo e a teoria da evolução é em relação também ao sétimo dia. Para os adventistas do sétimo dia, para judeus e outras denominações que também guardam sábado, o motivo da guarda desse dia é porque Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou, abençoou e santificou. Ou seja, o sábado é um memorial da criação, é um dia de comunhão exclusiva com Deus, é um dia para fazer trabalhos religiosos e filantrópicos e, por esse sentido, o sábado acaba sendo um dia especial. Não que os outros dias não são importantes, não que os outros dias não são abençoados por Deus, né? Cada dia que Deus nos dá vida, que Deus nos dá proteção, nos dá saúde, é um dia abençoado. Mas Deus quis que o sábado fosse um dia especial. E no relato bíblico, você vê apenas a palavra mencionando primeiro dia da semana, segundo dia da semana. Mas quando chega no sétimo dia, Deus faz questão, através de Moisés, da inspiração que fez por meio de Moisés, dar um nome ao sétimo dia. E o nome desse sétimo dia é sábado, que vem do hebraico Shabá, significando descanso. Então, o sábado é um dia de descanso de atividades seculares para nos devotarmos, nos entregarmos a atividades religiosas, atividades espirituais e atividades de caridade, como nos ensinou Jesus Cristo quando esteve aqui, mostrando como realmente deve se guardar o sábado. Não com formalismo, não baseado meramente em tradições e acréscimos humanos na guarda do sábado, como fizeram os fariseus, mas Cristo veio mostrar como o sábado tem que ser guardado. Nós podemos fazer o bem no sábado, nós podemos mostrar o amor de Deus no sábado, e isso não é pecado. Então, a doutrina do sábado, ela perde o sentido na teoria da evolução, porque para a teoria da evolução, o mundo foi criado do nada, surgiu do acaso, e não surgiu em 6 dias literais, mas em bilhões de anos. A vida, no caso, surgiu em bilhões de anos. Um outro fator que não se harmoniza é a criação das espécies. Para a teoria evolucionista, toda a forma de vida ela deriva de um ancestral comum, que é uma bactéria. Para o evolucionismo, a partir dessa bactéria, as demais formas de vida se originaram. Só que em Gênesis capítulo 1, lá fala que Deus criou os seres vivos, cada um conforme a sua espécie. Deus criou as aves de uma forma separada, as plantas de uma forma separada e o ser humano também de uma forma separada. Você não vê ali em Gênesis capítulo 1 uma espécie surgindo da outra. Não. Deus fez cada ser conforme a sua espécie. Então você não vê ali o homem surgindo do macaco, ou o macaco surgindo do homem. Cada ser foi feito conforme a sua espécie. E um outro fator que nos mostra essa incompatibilidade seria assim. Vamos supor que a teoria da evolução esteja certa e que ali sejam bilhões de anos de um dia, do intervalo de um dia em relação ao outro, já que são 6 dias da criação. Então seria mais ou menos 6 bilhões de anos, digamos assim. Vamos colocar,
1 bilhão de anos para cada dia. E aí no primeiro dia, Deus ele cria a luz, só que essa luz não é o Sol, né? O Sol ele cria depois. E aí depois ele cria as plantas no segundo dia, se não me engano. E aí eu pergunto para você, como é que seria a vida em bilhões de anos, sem o Sol? Entendeu? Como é que ficaria a fotossíntese das plantas se não haver o Sol até bilhões de anos, como diz a teoria da evolução? Se esse intervalo aí do primeiro dia ao segundo dia não fosse literalmente 2 dias, mas se fosse uma linguagem metafórica, simbólica, significando bilhões de anos, como quer nos fazer acreditar a teoria da evolução e teólogos liberais que querem aliar a evolução com o relato bíblico. E para finalizar, eu quero compartilhar com vocês aqui uma citação do livro Nisto Cremos, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. E a citação é o seguinte: nós já vimos que a evolução ela é incompatível com o contexto de Gênesis capítulo 1 e também com a doutrina fundamental, que é a doutrina do sábado, já que aqueles que guardam o sábado entendem a lei que Deus criou o mundo em 6 dias literais. E se a teoria da evolução estiver certa, se Deus não criou o mundo em 6 dias literais, então para que guardar o sábado? Entende? Agora, um outro fator que a teoria da evolução é oposta, acaba se opondo, é em relação à essência do cristianismo. Veja, a essência do cristianismo diz que, com o pecado dos nossos primeiros pais, a humanidade está decrescendo social, física e moralmente. O ser humano está cada vez mais egoísta, o ser humano está cada vez mais pensando em si mesmo, usando a ciência não unicamente de uma forma ética para o bem de todos, mas vimos aí a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o homem utilizar elementos científicos, inovações científicas para uso bélico, para acabar com vidas, destruir muitas vidas. Isso aconteceu com o uso do avião, criado pelo nosso brasileiro Santos Dumont. Isso fez com que ele morresse de desgosto ao ver a sua criação ser utilizada para uma finalidade tão horrível, tão hedionda. Muito triste. A citação que eu quero ler com vocês é essa aqui. Vejam. O Calvário questiona de forma mais radical a evolução. Se não existiu queda ou pecado, se o ser humano está evoluindo constantemente e não está decrescendo, porque a visão cristã, a visão do mundo cristão diz que o ser humano ele está declinando, ele está se degenerando. Já a teoria da evolução diz que o ser humano está evoluindo, não só o ser humano, como as demais espécies. O Calvário questiona de forma mais radical a evolução. Se não existiu queda, por que haveria necessidade de Cristo morrer em nosso lugar? Não é apenas a morte em geral, mas particularmente a morte de Cristo, que afirma que nem tudo vai bem com a humanidade. Deixados por nossa própria conta, continuaremos em processo de deterioração até que a raça humana fosse aniquilada. Então perceba que há um imenso contraste entre cristianismo e evolucionismo. Espero que esse vídeo tenha feito com que fosse desperta aí em você uma
curiosidade para se aprofundar sobre esses temas, sobre essas cosmovisões. E espero que você continue aqui no canal, acompanhando os próximos vídeos, que eu estarei falando também, dando continuidade a esses assuntos relacionados à fé, à ciência, ao criacionismo, à cosmovisão bíblica. E espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e tenha, quem sabe aí, aprendido, que eu possa ter contribuído aí para a sua aprendizagem. Por hoje é só, um bom dia e que Deus te abençoe.